Vamos abrir a palavra de Deus. Bom dia, gente. Bom dia. Está todo mundo animado aí? Sim. É isso aí. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler versos 12 e 13. Filipenses 2, versos 12 e 13. Vamos ler juntos esses dois versículos, que nesses dois versículos nós tiraremos a mensagem desta manhã, para animar você, para encher seu coração de esperança. Amém? Você sair daqui achando que você é melhor do que quando você entrou. Tá bom? Vamos lá. Filipenses 2, 12 e 13. Vamos lá? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos decorar uma frasezinha? Se Deus quer, eu posso. Repete comigo. Se Deus quer, eu posso. Deus nunca vai querer algo de mim se Ele não achasse que eu não poderia. E quando Ele acha que eu não posso, Ele me dá força para eu fazer. Amém? Deus quer que nós desenvolvamos a nossa salvação. Todo mundo fala em desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, não é assim? Deus quer que eu cresça, que eu me desenvolva, o quê? Espiritualmente. Vocês estão entendendo ou não? Eu nasci, o Espírito Santo me regenerou, eu nasci. Só que eu tenho que crescer, me desenvolver espiritualmente. Qual é o projeto de Deus para mim e para você? É que nós sejamos um dia iguais a Jesus. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Você conhece algum projeto mais interessante do que esse? Um dia nós seremos iguais o que a Jesus. Comece o versículo. Veja aí. Assim pois. Por que ele diz assim pois? Porque antes ele deu o exemplo de Jesus, que se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Mas também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Significa que assim como Deus fez um projeto para Jesus, Ele tem um projeto de nos conformar à imagem de Jesus, sermos pequenos cristos em caráter. Veja lá, vai um pouquinho adiante, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. João capítulo 3, veja aí o que a palavra de Deus nos diz. 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos o quê? Filhos de Deus. Qual é a sua identidade? Filho de Deus. Você é filho de Deus. Mas veja que coisa linda. Ele vai dizer aí: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Bem forte, versículo 2. O que diz? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos
Você já pensou nisso? Você vai ver Jesus como Jesus é. Mas para você ver Jesus como Ele é, você precisa ser semelhante o quê? A Ele. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Isso é graça pura. Mas veja aqui, vamos olhar para o texto de Filipenses. Primeiro, nós temos aqui o mandamento: desenvolvei a vossa salvação. Você quer, ou Deus quer que você desenvolva a sua salvação. Porque primeiro, Ele nos deu essa salvação. Não é isso? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E às vezes a gente não entende bem o conceito do que é salvação. Eu estou salvo. Presta atenção. Quando a gente vai estudar essa palavra salvação, se você pega num sentido restrito, salvação é crer em Jesus, está salvo. Mas ele diz: desenvolvei a vossa salvação. A salvação que eu lhe dei, você precisa trabalhar nela, você precisa desenvolvê-la. O que significa isso? Significa que a salvação é uma obra que Deus faz em nós, não apenas nos convertendo, mas nos santificando, de tal maneira que um dia nós seremos o quê? Glorificados. Os teólogos usam a expressão chamada ordem da salvação. E a ordem da salvação é muito interessante, porque a ordem da salvação começa com a união com Cristo, a conversão, com arrependimento e fé, a justificação pela fé, a adoção de filhos, a santificação e a glorificação. Na minha conversão, na sua conversão, nós somos o quê? Passivos. Nós recebemos o ato, o processo. Mas agora, nesse processo de crescimento e de desenvolvimento espiritual, eu participo. Eu participo como? Querendo, desejando. Repete a palavra que eu falei. Se Deus quer, eu posso. Se Deus quer, eu posso. Você, mulher que gosta de ir para o shopping. Minha mulher gosta muito de sapato, mas tem roupa. Eu tenho um exercício quando eu vou para o shopping. Eu chego na vitrine, vejo um monte de terno bonito, e eu fico assim, bem que eu ficaria bem num terno desse. Mas sabe o que eu faço? Eu dou um passo para trás e digo assim: tudo bonito, mas eu não preciso de nada disso. Como é que a gente trabalha esse negócio de vontade, de querer? Se você sabe o que é salvação, você precisa desenvolver essa salvação. E veja que Paulo coloca aqui, veja bem, no versículo 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja que Paulo está falando de obediência. Se ele está dizendo de obediência aqui, ele fala: vocês me obedecem tanto quando eu estou presente, quando eu estou presente. Nós temos que desenvolver a nossa salvação por obediência. Por quê? Veja lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E veja no versículo 8, lê comigo, 2:8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte. Veja bem, o mandamento que Deus tem para mim e para você é que nós desenvolvamos a nossa salvação. E esse desenvolvimento da salvação começa com a obediência até
à morte. Você é melhor do que Jesus? Então nós temos que obedecer esse mandamento. Desenvolvei a vossa salvação. Você já sabe o que é salvação? Mas eu queria chamar o versículo 13 para mim, que é o versículo chave. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua... Preste atenção. Tem muita coisa que eu sei e que você sabe, que nós devemos querer e fazer e a gente não consegue. Quem gostaria de orar mais aqui, levanta a mão. Quem gostaria de ser mais santo do que é hoje? Pronto. Já está bom. Vocês já são pecadores confessos. Mas aí você diz, pastor, e eu também digo, né? Quando você chega, você gosta de doce, você gosta de quindim. Eu gosto. Eu olho para o quindim e eu quero, mas não posso. Não é assim? Todas as vezes que você chega diante de uma tentação, de um pecado, você diz o quê? Eu quero, mas eu não posso. Como é que a gente vai crescer? Veja que esse Deus é grandioso. Porque Ele não somente nos salvou, mas Ele nos ajuda no processo de desenvolvimento da nossa salvação. 3 lições desse versículo. Primeiro, porque, veja bem, qual é o mandamento do versículo 12? Desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, com reverência, olhando para isso como um projeto de Deus para a sua vida. Aí ele vai colocar o porquê. Por que você vai desenvolver a sua salvação? Porque Deus quer e eu posso. Mas Senhor, eu não posso. Eu quero, mas eu não posso. Mas Deus diz, eu quero, você pode. Vocês estão me entendendo ou não? Levanta a mão, quem está entendendo. Ó. E veja 3 motivos que Paulo coloca aí. Primeiro, porque Deus é quem efetua em vós. Deus é quem o quê? Efetua em vós. Eu estou fazendo um regime, vocês não disseram nada para mim. Eu já perdi 5 quilos. Diz amém aí, pelo amor de Deus. Turma só me critica no chat. Está gordo, vai infartar, está vermelho. Eu repreendo. Aí a médica falou, eu vou dar um remédio para o senhor tomar, para deixar de querer. Deus fez a gente com um defeito sério, desejo de querer. Nós somos seres o quê? Desejantes. Desejantes. Aí esse remedinho vai lá e trabalha no meu desejo. É ruim, né? Você olha para a comida, costela assada, com picanhas, não quero. É ruim, né? Veja bem, Deus faz esse tratamento, Ele opera. Essa palavra operar, Ele age dentro de nós. Ele trabalha em você, em mim. Como esse remédiozinho, né? Isso, na linguagem de Paulo, se chama mortificação. Mas, ao mesmo tempo que ele mortifica, ele também age criando uma vivificação. Ele mata alguns desejos, mas abre outros desejos.
Ele mata o desejo para aquilo que é ruim, que é prejudicial, e abre a nossa fome, a nossa vontade para aquilo que é espiritual. Vocês estão me entendendo ou não? Aí, veja no texto. Porque Deus é quem efetua em vós. O Deus que nos salva na conversão é o Deus que caminha conosco nesse processo de santificação. Por exemplo, você tem um desejo sexual meio exagerado, feito aquela mulher lá de Samaria, né? Ela já estava com 5 maridos. E eu não queria ser vizinha daquela mulher, não. Deus me livre. Ela tinha uma disfunção sexual. Já estava no 5º. Fora que ela pulou a cerca. 5º. E ela gostava de homem casado. Jesus joga pedra naquela mulher. Mata aquela mulher. Jesus diz para ela: se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Eu vou matar a sua necessidade. Amém? Você gosta muito de... Você é viciado em vídeo, jogo, qualquer coisa, hein? Deus está dizendo para você nessa manhã, presta atenção, Deus está dizendo: eu vou operar em você, tanto o querer, quanto o quê? O realizar. Essas duas palavras são muito lindas no grego. Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar. Por que ele coloca querer e realizar juntos? Porque um é a causa do outro. A origem é o desejo, é o querer. A concretização é o realizar. Tá certo? Você está sendo tentado por uma mulher. Você olha para ela essa semana e diz: eu quero, mas eu não posso. Feia. Deu para entender? Deus pode trabalhar no meu interior. Senhor, eu quero, mas eu não posso. Efetua, Senhor, em mim tanto o querer quanto o quê? O realizar. Essa palavra querer é desejar fortemente, é ter vontade de. E você sabe que todas as realizações que existem no mundo começa com isso, com querer. Por que Deus criou o mundo, o universo? Porque Ele desejou. Ele quis. Essa é a maior virtude de Deus, quando Ele diz assim, lá no Salmo 115, onde está o nosso Deus? Onde está o seu Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ele faz o que Ele quer, por isso que Ele é feliz. Mas Ele é perfeito. Eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que Deus quer, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Vocês estão me entendendo ou não? Eu treinei essa semana todinha esse sermão para falar com vocês. Tentar explicar uma coisa difícil, uma linguagem simples. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Primeiro é Deus que efetua. O que Ele efetua? O que Ele realiza em nós? O querer e o... Vai para João 15. João capítulo 15. Queria que vocês entendessem isso aqui. João 15. Veja no versículo 4, diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora veja o final do versículo. Porque sem mim nada podeis. O que é nada? Nada. 10 para vocês. Inteligência rara. Nada. Nada do ponto de vista espiritual eu posso fazer com as minhas próprias forças. Por isso é Ele que opera em mim, tanto o querer quanto o realizar. 3 coisas que você gostaria de fazer como crente hoje, que você não está conseguindo. Orar mais, vencer, ou se libertar daquele pecado predileto. Eu não chamo nem de intocáveis, que isso aí o pessoal da mocidade é que vai tratar. Sabe aquele pecadinho de estimação? Todo mundo tem. Tem ou não tem? Você diz, eu não vou para balada, não faço isso. Mas esse pecadinho. Deus perdoa. Quem tem esse pecado? Todo mundo tem. Não precisa mostrar não. Todo mundo tem. Eu vou falar sobre isso na aula depois, sobre pecado. E eu vou dizer para você que todos nós temos um advogado junto ao Pai. Amém? Porque se eu chego aqui, faço um sermão, dizendo que todo mundo é pecador, você sai daqui arrasado. Sai ou não sai? É igual você vai no médico, pastor, só precisa fazer exercício. Foi assim, tu descobriu o mundo. E, geralmente ele é gordinho, né? Os gordinhos gostam de dar receita para o senhor. Mas tem coisa mais chata do que esteira? Que você anda e não vai para frente? Quem disser que gosta de esteira está mentindo. Ah, eu adoro uma esteira. Não, você não adora, você tem que botar um televisor na frente, porque aquilo é chato, você anda, você tem uma sensação de que você não vai para frente. Sua vida espiritual, como é que está? Deus está dizendo para você nessa manhã, eu quero, e você o quê? Pode. Porque eu vou operar em você, tanto o querer quanto o realizar. Essa é o fim do versículo. Fim do versículo. O que ele diz aí? Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós. Então é Deus que opera. Opera o desejo e opera a concretização desse desejo. Concretização desse desejo. Você quer ser mais santo? Você quer orar mais? Você quer trabalhar mais para Jesus? Você quer se libertar de pecados que existem na sua vida, que contraria a vontade de Deus? Deus quer e você pode. E ele termina o versículo. Como é que termina o versículo 13? O que diz? Segundo a sua boa vontade. Ah, irmãos, eu gosto muito, porque segundo a sua boa vontade significa que Deus quer isso para nós. Deus quer isso para você. Eu fui ontem fazer o casamento lá do Beisola. Marquinhos Beisola. Porque o Beisola é carinhoso, né? E eu vi uma mesa lá, com comida, Você sabe que festa, você sabe que vai ter comida pelas mesas, não é isso? Não é assim? Por que festa de pobre você não vê mesa? Porque vê as bandejas, as bandejinhas, com aquelas bolotinhas de queijo frita. É assim ou não é? Vocês são tudo ricos, né? Mas você vê assim, e eu falei assim, eu podia me esbaldar aqui. A médica não está me vendo. A Yunara não está me vendo. Eu vou comer. Eu quero, mas eu não posso.
É isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos crentes desenvolvidos, que nós cresçamos em desenvolvimento o quê? Espiritual. Vou só dar uma prova de que você está crescendo. Veja aí, versículo 14. Primeira prova que você está crescendo, que você está desenvolvendo a sua salvação. Qual é? Fazer o quê? Tudo sem murmuração, nem contendas. Fazer tudo sem murmuração. Um crente que está em desenvolvimento espiritual, ele não murmura, ele faz tudo que Deus manda, sem murmurar e sem brigar uns com os outros. Tá bom?